Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Instituto do Movimento da Tradição Bionomista Reformada Brasileira, IMTTRB. No estudo de hoje, abordaremos um tema que, embora pouco discutido nos círculos cristãos, possui profundas implicações para a justiça, o direito e a ética bíblica. Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Em nossa época, tornou-se cada vez mais comum a ideia de que o Estado possui autoridade para compelir um acusado a colaborar ativamente com sua própria condenação. Exames de DNA, detectores de mentiras, coleta de material biológico, exigência de senhas, desbloqueio compulsório de dispositivos eletrônicos e outros meios de obtenção de provas são frequentemente apresentados como instrumentos legítimos em nome da eficiência da investigação criminal. Entretanto, a questão que realmente importa para o cristão não é se tais métodos aumentam a taxa de condenações, nem se são considerados aceitáveis pelos ordenamentos jurídicos modernos. A pergunta fundamental é outra. Esses procedimentos estão em conformidade com o padrão de justiça estabelecido por Deus nas Escrituras? Bom, como teonomistas, rejeitamos a ideia de que o Estado possua autoridade autônoma para definir os limites da justiça. O governo civil é ministro de Deus para aplicar a sua justiça, e não para criar novos princípios jurídicos conforme a conveniência política ou a evolução do pensamento humano. Por isso, toda prática estatal deve ser examinada à luz da lei de Deus, que permanece sendo o único padrão absoluto, objetivo e autoritativo de justiça para indivíduos, famílias, igrejas e governos civis. A responsabilidade de provar uma acusação pertence ao acusador e não ao acusado. A lei bíblica estabelece padrões e princípios jurídicos acerca das testemunhas, do ônus da prova, da proibição de condenações arbitrárias e da proteção contra procedimentos que transformem o próprio acusado em instrumento de sua condenação. Diversos mecanismos modernos de investigação conflitam com esses padrões e princípios quando dependem da coerção estatal para obrigar uma pessoa a fornecer evidências contra si mesma. Nosso objetivo não é defender a impunidade, mas defender uma justiça verdadeiramente bíblica, na qual a culpa seja demonstrada por provas legítimas produzidas pelo acusador e nunca pela compulsão exercida sobre o acusado. Portanto, convido você a acompanhar este estudo até o final. Abra sua Bíblia, examine cuidadosamente os textos que serão apresentados e considere se a prática moderna de obrigar alguém a produzir provas contra si mesmo realmente encontra respaldo na lei de Deus, ou se representa mais uma ruptura com o padrão de justiça revelado pelo Senhor nas Escrituras. Primeiro ponto da nossa abordagem neste vídeo. O ônus da prova na justiça bíblica. A responsabilidade pertence ao acusador. Um dos princípios e padrões mais fundamentais da justiça estabelecida por Deus é que a responsabilidade de provar uma acusação recai sobre quem acusa e não sobre quem é acusado. Esse princípio e padrão permeia toda a legislação mosaica, que revela o caráter justo e imparcial do próprio Deus. Em nenhum lugar das Escrituras encontramos
o acusado sendo obrigado a produzir provas contra si mesmo, para demonstrar sua inocência. Pelo contrário, a lei de Deus exige que toda acusação seja sustentada por evidências legítimas e por testemunhas idôneas. A culpa jamais pode ser presumida, nem pode ser estabelecida pela simples suspeita ou pela convicção subjetiva da autoridade civil ou magistrado. Esse princípio e ordenança aparece de maneira clara em Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas estabelecerá o negócio. Observe que o texto não ordena ao acusado que demonstre sua inocência. Ao contrário, determina que o fato somente poderá ser estabelecido mediante provas apresentadas pelo acusador, através do testemunho de 2 ou 3 testemunhas. A lei de Deus, portanto, estabelece que a verdade jurídica deve ser confirmada por evidências externas ao acusado. Não cabe ao Estado transformar o próprio réu em instrumento de sua condenação. O dever de demonstrar a culpa pertence integralmente à parte acusadora. Esse mesmo princípio é reafirmado em diversas passagens das Escrituras. Em Números 35:30, por exemplo, Deus determina que ninguém pode ser condenado à morte com base em apenas uma testemunha. Da mesma forma, Deuteronômio 17:6 estabelece que a pena capital somente pode ser aplicada quando a acusação estiver devidamente comprovada por 2 ou 3 testemunhas. Em nenhum desses textos encontramos autorização para que o juiz substitua as testemunhas por métodos coercitivos destinados a obrigar o acusado a colaborar com a acusação. A estrutura jurídica revelada por Deus segue direção oposta. Quem acusa deve provar. Esse princípio preserva outro aspecto essencial da justiça bíblica: a presunção de inocência até que a culpa seja legitimamente demonstrada. O magistrado ou o Estado não pode partir da premissa de que o acusado é culpado e, por isso, exigir que ele forneça elementos que facilitem sua condenação. Antes, deve permanecer imparcial até que a acusação seja suficientemente comprovada mediante evidências legítimas. Isso também significa que a lei de Deus exige provas verdadeiras, verificáveis e juridicamente idôneas. O testemunho das testemunhas deve ser cuidadosamente examinado, devendo, inclusive, elas próprias sofrer a pena que pretendiam impor ao acusado, caso sejam encontradas como falsas testemunhas. Deuteronômio 19:16-21. Assim, Deus estabeleceu um sistema jurídico baseado em responsabilidade objetiva, investigação diligente e responsabilização do acusador. À luz desse princípio, deve-se distinguir entre a existência de uma evidência e a legitimidade de compelir o acusado a produzi-la. Um vestígio encontrado voluntariamente ou de forma independente pela investigação pode constituir elemento probatório. Outra questão, porém, é o Estado obrigar o próprio acusado a fornecer material, realizar procedimentos ou colaborar ativamente para fortalecer a acusação contra si. Da mesma forma, métodos como o detector de mentiras, a coleta de DNA ou impressão digital não encontram qualquer fundamento na lei de Deus como meio de estabelecer culpa.
A revelação bíblica nunca autoriza que um julgamento seja decidido com base em instrumentos destinados a inferir a veracidade das declarações de alguém. A justiça revelada nas Escrituras repousa sobre testemunhas, fatos e evidências objetivas e legitimamente produzidas e examinadas, e não sobre técnicas que pretendam substituir o processo probatório estabelecido por Deus. Em síntese, o padrão jurídico bíblico é claro. O acusado não carrega o ônus de provar sua inocência. O acusador carrega o dever de provar a culpa. Quando esse princípio é invertido, abre-se espaço para abusos, arbitrariedades e para um modelo de justiça que deixa de proteger o inocente e passa a tratar toda pessoa acusada como culpada desde o início do processo. A lei de Deus, contudo, preserva a imparcialidade do julgamento, ao exigir que toda condenação seja fundamentada em provas legítimas, produzidas por quem formula a acusação, e não pela compulsão exercida sobre o acusado, para que participe de sua própria condenação. Segundo ponto da nossa abordagem: provas independentes e provas obtidas mediante compulsão. Uma distinção fundamental na justiça bíblica. Após compreendermos que a lei de Deus atribui ao acusador o ônus de provar a culpa do acusado, torna-se necessário estabelecer uma distinção que muitas vezes é ignorada nas discussões jurídicas contemporâneas. Há uma diferença fundamental entre provas obtidas independentemente da vontade do acusado e provas produzidas mediante compulsão exercida sobre ele. Essa distinção é indispensável para preservar os princípios de justiça revelados nas Escrituras. A lei de Deus nunca proibiu que o magistrado investigasse um crime. Pelo contrário, Deus exige investigação diligente e criteriosa antes da aplicação de qualquer sanção. Em Deuteronômio 13, 14, por exemplo, encontramos a seguinte determinação: então, inquirirás e informar-te-ás, e com diligência perguntarás, e eis que, sendo esse negócio verdade e certo, que se fez uma tal abominação no meio de ti. Observe que Deus ordena à autoridade civil investigar os fatos. A investigação, portanto, faz parte da administração da justiça na esfera civil e âmbito público. Entretanto, o texto não autoriza que essa investigação seja conduzida por meio da coerção do acusado, para que ele produza provas contra si mesmo. O dever de investigar recai sobre o magistrado e sobre quem formula a acusação. A responsabilidade nunca é transferida ao acusado. Essa distinção aparece de forma consistente ao longo das Escrituras. Se um homicídio fosse cometido, por exemplo, caberia às autoridades procurar testemunhas, examinar o local do crime, verificar os fatos, confrontar os depoimentos e reunir todas as evidências disponíveis. Todo esse trabalho investigativo seria legítimo porque consiste na busca objetiva da verdade. Em nenhum momento, porém, a lei de Deus autoriza o magistrado a dizer ao acusado: produza agora as provas que irão condená-lo. Essa lógica simplesmente não existe na legislação bíblica. A investigação deve buscar elementos que existam independentemente da cooperação do acusado. Se houver uma arma abandonada no local do crime, trata-se de uma prova cuja existência não depende da vontade do réu. Se houver vestígios materiais encontrados durante a investigação, eles podem ser examinados. Se houver testemunhas presenciais, seus depoimentos deverão ser
cuidadosamente avaliados. Se houver documentos, registros ou outros elementos materiais obtidos legitimamente durante a investigação, poderão igualmente integrar o conjunto probatório. Em todos esses casos, o Estado está cumprindo sua obrigação de investigar diligentemente os fatos. Situação completamente diversa ocorre quando o Estado transforma o acusado em fonte compulsória de prova. Quando o poder civil obriga uma pessoa a colaborar ativamente com a acusação contra si mesma, ocorre uma inversão do ônus da prova. O Estado deixa de buscar provas por seus próprios meios e passa a exigir que o próprio acusado participe da construção do caso e poderá levá-lo à condenação. Esse modelo desloca parte da responsabilidade investigativa do acusador para o acusado, rompendo com a estrutura estabelecida pela lei de Deus. A justiça bíblica protege precisamente contra esse tipo de inversão. Isso não significa que o acusado esteja acima da lei ou que crimes devam permanecer impunes. Significa apenas que o magistrado deve cumprir sua vocação conforme Deus determinou. Investigar diligentemente, reunir provas legítimas e demonstrar objetivamente a culpa do acusado, sem convertê-lo em instrumento obrigatório da própria acusação. Esse princípio e padrão também protege a imparcialidade do processo judicial. Quando o magistrado depende da cooperação forçada do acusado para obter provas, cria-se uma relação incompatível com a posição de imparcialidade exigida daquele que julga. O juiz deixa de examinar provas produzidas pela investigação e passa a admitir mecanismos que obrigam o acusado a fortalecer a acusação contra si. A lei de Deus estabelece o caminho diverso. O magistrado deve permanecer como examinador das evidências produzidas durante a investigação, jamais como agente de coerção destinado a extrair do acusado os elementos necessários para sua condenação. Além disso, esse princípio funciona como importante proteção contra abusos de poder. Sempre que o Estado recebe autorização para obrigar o acusado a produzir provas contra si mesmo, amplia-se significativamente o alcance do poder coercitivo das autoridades. A história demonstra que governos frequentemente utilizam poderes extraordinários para além dos casos inicialmente previstos, convertendo exceções em práticas rotineiras. A legislação bíblica, porém, limita deliberadamente o poder do magistrado e do Estado. Deus não concede autoridade ilimitada aos governantes civis, mas estabelece regras que impedem a expansão arbitrária da coerção estatal. Por isso, a justiça revelada na Bíblia exige que a acusação seja construída por meio da investigação, das testemunhas e das evidências legitimamente reunidas pelo acusador. O acusado pode responder às acusações, contestar as provas e apresentar sua defesa, mas não pode ser compelido a assumir o papel de investigador de si mesmo. Esse modelo preserva simultaneamente dois fundamentos da lei de Deus: a busca diligente pela verdade e a proteção do indivíduo contra o uso arbitrário do poder estatal. A justiça bíblica não sacrifica um desses princípios em favor do outro. Ela exige ambos. O magistrado e a autoridade civil devem investigar com rigor, mas também deve respeitar os limites que Deus estabeleceu para o exercício de sua autoridade, evitando transformar o acusado em instrumento compulsório de sua própria condenação. Terceiro ponto, os limites
dos meios modernos de investigação à luz da lei de Deus. Ao analisarmos os princípios jurídicos estabelecidos nas Escrituras, surge uma pergunta inevitável: qual deve ser o lugar de métodos modernos, como o detector de mentiras, a análise de DNA, as impressões digitais e outros exames periciais dentro da administração da justiça? A resposta deve partir de um princípio e premissa fundamental da teonomia. Não é a tecnologia que determina o padrão da justiça, é a lei de Deus. A justiça não é definida pelos avanços científicos, pelos recursos tecnológicos disponíveis ou pelas metodologias desenvolvidas pelos homens ao longo da história. Ela é definida exclusivamente pela revelação de Deus. Isso significa que nenhum método investigativo pode adquirir, por si só, autoridade normativa para estabelecer a culpa de um acusado. Nenhum procedimento, mesmo que seja considerado útil pela opinião popular ou consenso social para auxiliar uma investigação, jamais pode substituir os critérios probatórios estabelecidos pelo próprio Deus. Como vimos anteriormente, a lei de Deus determina que a culpa seja estabelecida mediante investigação diligente e por testemunhas idôneas. Deuteronômio 17:6, 19:15. Esse padrão não foi estabelecido por limitações tecnológicas da época antiga de Israel, mas pela própria sabedoria e vontade do legislador divino. Portanto, o fundamento jurídico da condenação não repousa sobre instrumentos técnicos, mas sobre provas legitimamente produzidas dentro da ordem jurídica revelada por Deus. Isso não significa que elementos materiais encontrados durante uma investigação devam ser simplesmente ignorados. Um objeto abandonado na cena de um crime, vestígios físicos, documentos, registros ou outros elementos concretos podem auxiliar a reconstrução dos fatos quando analisados em conjunto com o restante das provas. Entretanto, esses elementos não constituem um novo padrão jurídico independente da lei de Deus. Eles permanecem subordinados às ordenanças estabelecidas pelas Escrituras e não eliminam a necessidade de uma investigação diligente, nem substituem a responsabilidade do acusador de demonstrar objetivamente a culpa. Nesse contexto, torna-se ainda mais problemática a utilização de instrumentos como o detector de mentiras. O chamado polígrafo não mede a verdade ou a falsidade das declarações de uma pessoa. Ele registra apenas determinadas reações fisiológicas, como alterações na frequência cardíaca, na respiração e na condutividade da pele. E, a partir desses dados, procura inferir se houve engano. O equipamento, portanto, não demonstra objetivamente que uma afirmação é verdadeira ou falsa. Ele apenas produz uma interpretação baseada em respostas fisiológicas, que podem decorrer de diversos fatores, como ansiedade, medo, estresse ou outras condições alheias à veracidade das declarações. Por essa razão, um instrumento dessa natureza não pode servir como fundamento jurídico para descobrir a verdade ou estabelecer culpa. A lei de Deus exige que os fatos sejam demonstrados por provas objetivas e legítimas e por investigação criteriosa, e não por mecanismos destinados a inferir estados psicológicos ou emocionais do acusado. Situação distinta ocorre com exames periciais, como análises de DNA ou impressões digitais. Esses procedimentos não definem
objetivamente se alguém é culpado de estupro, roubo ou assalto. Tais técnicas não substituem o padrão jurídico revelado nas Escrituras e nem podem ser empregadas em uma investigação criminal. Nenhum exame laboratorial possui autoridade para alterar os requisitos estabelecidos por Deus para a administração da justiça. A existência de um resultado pericial não elimina a necessidade de que o magistrado investigue diligentemente os fatos. Examine todas as circunstâncias do caso, avalie a consistência do conjunto probatório e observe os princípios jurídicos revelados na lei de Deus. Além disso, esses métodos jamais podem servir de fundamento para compelir o acusado a produzir provas contra si mesmo. Uma coisa é a investigação analisar vestígios objetivos obtidos legitimamente durante a apuração dos fatos. Outra, completamente diferente, é o Estado obrigar o próprio acusado a fornecer material biológico, impressões digitais ou qualquer outro elemento destinado a fortalecer a acusação. A diferença é profunda. No primeiro caso, a autoridade civil exerce sua função investigativa dentro dos limites estabelecidos por Deus. No segundo, transfere ao acusado parte do ônus probatório, convertendo-o em colaborador compulsório de sua própria condenação. A justiça bíblica não admite essa inversão. Métodos como o detector de mentiras, a coleta de DNA ou impressão digital não são e nem podem servir como evidências objetivas e legítimas de um crime, pois tais instrumentos técnicos não encontram fundamento no padrão jurídico da lei e não se pode provar algo como objetivamente verdade por meio deles. Ninguém deve ser obrigado a se auto-incriminar e nem se submeter a métodos técnicos como o detector de mentiras, a coleta e teste de DNA ou impressão digital com a finalidade de produzir evidências subjetivas para servir como instrumento de comprovação da culpa de um ato criminoso. O padrão estabelecido nas Escrituras protege simultaneamente a busca pela verdade e os limites da autoridade civil. O Estado deve utilizar todos os meios legítimos para investigar um crime, mas jamais pode ultrapassar os limites fixados por Deus, transformando o acusado em instrumento obrigatório da acusação. Em última análise, o problema não reside na existência de tecnologias investigativas, mas na pretensão de elevá-las à condição de fundamento autônomo da justiça, ou de utilizá-las para justificar a compulsão contra o acusado. A lei de Deus permanece sendo o padrão supremo e único. Toda investigação, toda perícia e toda decisão judicial devem permanecer subordinadas aos princípios jurídicos revelados nas Escrituras, pois somente Deus possui autoridade para definir o que constitui uma justiça verdadeiramente reta. Quarto ponto. O silêncio do acusado não constitui confissão de culpa. Outro princípio fundamental da justiça bíblica é que o silêncio do acusado jamais pode ser interpretado como prova de sua culpa. Essa conclusão decorre naturalmente de tudo o que vimos até aqui. Se o ônus da prova pertence ao acusador e não ao acusado, então a decisão de permanecer em silêncio não pode produzir qualquer presunção jurídica desfavorável. Na lei de Deus, a culpa nunca nasce da ausência de uma defesa, mas da existência de provas legítimas apresentadas pelo acusador.
Essa distinção é de enorme importância, pois muitos sistemas jurídicos modernos, ainda que reconheçam formalmente o direito ao silêncio, acabam tratando o silêncio do acusado como um indício indireto de culpabilidade. Em outras palavras, afirma-se que o acusado pode permanecer calado, mas espera-se que ele explique os fatos ou produza elementos que demonstrem sua inocência. Quando isso não ocorre, seu silêncio passa a ser visto com suspeita. Esse raciocínio, contudo, inverte completamente a lógica da justiça estabelecida por Deus. Na perspectiva bíblica, o acusado não possui qualquer obrigação de convencer o magistrado de sua inocência. É o acusador quem deve convencer o magistrado da existência da culpa. Enquanto isso não ocorrer, o acusado continua sendo tratado como alguém cuja culpa não foi demonstrada. Esse princípio encontra fundamento no próprio funcionamento da lei mosaica. Em nenhuma passagem encontramos Deus determinando que o acusado deve confessar sua culpa para que possa ser condenado. Também não encontramos qualquer mandamento segundo o qual a recusa em responder perguntas do magistrado constitua prova suficiente para a condenação. Ao contrário, toda a estrutura jurídica revelada nas Escrituras permanece concentrada na responsabilidade do acusador de demonstrar os fatos mediante investigação diligente e testemunhas confiáveis. Isso evidencia outro aspecto importante da justiça bíblica. Ninguém é obrigado a cooperar com a própria acusação. Se o acusado decide responder às alegações, isso constitui uma faculdade sua. Se decide apresentar testemunhas em sua defesa, também o faz voluntariamente. Se prefere contestar as provas apresentadas pelo acusador, exerce legitimamente seu direito de defesa. Entretanto, nenhuma dessas possibilidades pode transformar-se em obrigação imposta pelo Estado. Quando o magistrado passa a exigir que o acusado fale, explique, confesse ou produza elementos favoráveis à acusação, deixa de atuar como julgador imparcial e passa a exercer pressão para obter aquilo que cabia exclusivamente ao acusador demonstrar. Essa mudança altera profundamente a natureza da justiça. A função do juiz não consiste em extrair do acusado as provas que faltam à acusação. Sua função consiste em examinar as provas legitimamente produzidas e verificar se elas realmente demonstram a culpa, além de qualquer dúvida juridicamente relevante. Se as provas forem insuficientes, a consequência não deve ser aumentar a pressão sobre o acusado, mas reconhecer que a acusação não cumpriu o seu dever. Esse princípio também protege o inocente. A história demonstra que pessoas inocentes podem permanecer em silêncio por inúmeros motivos: medo, nervosismo, desconfiança das autoridades, dificuldade de expressão, trauma ou simplesmente porque compreendem que não possuem obrigação de responder às acusações formuladas contra elas. Se o silêncio fosse tratado como evidência de culpa, inúmeras pessoas inocentes acabariam sendo condenadas não pelas provas existentes, mas pela interpretação subjetiva de seu comportamento durante a investigação. A lei de Deus evita precisamente esse tipo de arbitrariedade. Ela exige que o magistrado e a autoridade civil julgue fatos, não suposições. Examine evidências, não impressões psicológicas. Avalie provas legítimas e não interpretações acerca da postura do acusado. Por isso, o silêncio jamais pode ocupar o lugar da prova. Quando o Estado afirma que o acusado pode permanecer calado, mas posteriormente
utiliza esse silêncio para reforçar a acusação ou justificar medidas coercitivas destinadas a obter sua colaboração, acaba esvaziando na prática o próprio princípio que afirma reconhecer. Na justiça estabelecida por Deus, o silêncio do acusado não absolve nem condena. Ele simplesmente não possui valor probatório em si mesmo. A condenação somente poderá ocorrer quando o acusador cumprir integralmente o ônus que lhe pertence, apresentando provas legítimas suficientes para demonstrar objetivamente a culpa. Se isso não ocorrer, nenhuma quantidade de silêncio, recusa em colaborar ou negativa de produzir provas contra si mesmo poderá suprir a ausência das evidências que a lei de Deus exige para que a justiça seja verdadeiramente feita. Então, para concluirmos, ao longo deste estudo, vimos que a justiça revelada por Deus estabelece padrões claros e imutáveis para a apuração e o julgamento de crimes. A responsabilidade de demonstrar a culpa pertence ao acusador e não ao acusado. A autoridade civil deve investigar diligentemente os fatos, reunir provas legítimas e julgar com imparcialidade, sem jamais transferir ao réu o ônus de colaborar com sua própria condenação. A lei de Deus não autoriza a utilização de métodos coercitivos para obrigar uma pessoa a produzir provas contra si mesma. Todo procedimento estatal deve permanecer subordinado ao padrão de justiça revelado nas Escrituras. A verdadeira justiça não é aquela que busca condenações a qualquer custo, mas aquela que permanece fiel aos limites estabelecidos por Deus. Quando o Estado ultrapassa esses limites e transforma o acusado em instrumento compulsório da acusação, deixa de aplicar a justiça bíblica e passa a agir segundo critérios humanos. Que nós, como cristãos, aprendamos a avaliar toda a prática jurídica não pela tradição dos homens ou pela eficiência dos métodos modernos, mas pela perfeita lei de Deus, único padrão absoluto de justiça para todas as nações. Que Deus nos conceda sabedoria para defender uma justiça verdadeiramente bíblica e proteja tanto a punição do culpado quanto as garantias que o próprio Senhor estabeleceu para impedir a condenação do inocente. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe. Curta, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até mais.